Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, eu saúdo a todos na paz do Senhor. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade concedida a nós de poder mais uma vez compartilhar com vocês mais uma leitura diária da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos agora no segundo trimestre deste ano de 2023. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, nossos amigos, que têm acessado aos nossos vídeos, no nosso canal. Que Deus abençoe todos vocês, nossas aulas diárias, as pré-aulas, e enfim, todos os vídeos são postados no nosso canal. Que Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida dos demais irmãos da igreja, aos vice-pastores, que está nesta oportunidade, o irmão Aldair, para poder compartilhar com vocês, com mais uma aula, com mais uma leitura diária da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Desse segundo trimestre, onde nós vamos estar aprendendo sobre conhecendo as parábolas de Jesus, e onde o comentarista é o pastor Gilvan, ali da congregação de Campos Belos. Que Deus continue abençoando o pastor Gilvan e os demais comentaristas das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Ao professor Lorival, que é onde terminemos o primeiro trimestre deste ano. Que Deus continue abençoando. E também o nosso comentarista, o pastor Jean, que vai comentar o terceiro trimestre. Então, que Deus abençoe todos vocês, aos professores, aos nossos alunos, a todos os participantes da nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela vida dos demais irmãos que faz a leitura diária desse trimestre. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma maravilhosa. Pois bem, o tema é Conhecendo as Parábolas de Jesus. O subtema é os princípios divinos para uma vida abundante. E para a nossa meditação, nessa leitura diária aqui de quinta-feira, nós vamos estar na primeira lição, que vai ser realizada dia 2 de abril de 2023, com o tema A Parábola, História com Propósito. E para a leitura diária desta quinta-feira, está em Lucas capítulo 8, versículo 10, onde vai estar falando sobre onde o Senhor vai revelar os seus mistérios aos discípulos, que a vós foi dada conhecer os mistérios do reino. Então nós sabemos que aqui nós temos a multidão, ao povo que estava ouvindo Jesus, e temos também o seu discípulo. Versículo 10 diz assim: E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então aqui nós temos uma multidão de pessoas, ajuntaram-se uma grande multidão, vindo ter com Jesus. Ele estava aquela gente de todas as cidades, e Jesus vai agora dizer uma parábola sobre a parábola do semeador. E ele vai tratar essa questão com aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Ele vai contar esta parábola. E ele vai dizer que um homem saiu a semear. E ele saindo a semear, enquanto semeava, caiu, uma daquelas sementes, caiu junto ao caminho. Aí ele vai tratar também sobre outra semente, que foi caída sobre os pedregais, que é sobre as pedras. Ele vai tratar também de outra semente, que ela foi caída sobre os espinhos, entre os espinhos. E vai falar sobre outra semente também que caiu em boa terra. Então, terminando Jesus de contar isso para aquela multidão, os seus discípulos então foram interrogar a Jesus, conversar com Jesus sobre esta parábola da qual eles não tinham entendido. Então, observe que o versículo 9, você vai observar que os discípulos
interrogaram dizendo, que parábola é esta? Então eles perguntaram a Jesus, que parábola é? A mesma coisa, quer dizer, eles perguntaram a Jesus, como nós entendemos essa parábola, qual o significado dela? Aí Jesus, no versículo 10 que nós lemos, Jesus vai dizer para eles, e disse, a vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas. Então, aos discípulos, Jesus revelava a eles sobre os mistérios dos reinos dos céus. Agora, as pessoas que estavam ouvindo, que iam ouvir, Jesus agora vai dizer por parábolas. Aí ele vai dizer para o seu discípulo, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, aquele povo, eles iam ver, mas só que eles não iam ter esse conhecimento. Mas aí o Senhor vai dizendo que, mas vendo eles não vejam e ouvindo, mas só que eles não entendem. Mas os discípulos, agora Jesus vai revelar para os discípulos. Aí quando você vai para o versículo 12, aí os discípulos perguntar, Jesus vai responder para eles. E que aqueles que caiu junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Então a semente que Jesus estava dizendo, o semeador, é a palavra. Então, os discípulos, na hora que Jesus contou para a multidão, eles não entenderam. Também a multidão. Mas os discípulos perguntaram a Jesus. Jesus agora vai explicar. Que o versículo 12, que vai dizer, que está no versículo 5. A resposta está no 12. O versículo 5 diz assim, um semeador saiu a semear e sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada e as aves do céu a comeram. Então aqui essa explicação. Aí versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não salve, crendo na palavra que ora foi semeada. Então nós temos a explicação do versículo 5 no versículo 12. Então quer dizer, a semente que caiu na beira que foi semear, essa semente, ela que caiu perto do caminho, são aquelas pessoas que às vezes está aí, aceita Jesus, não aceitou Jesus, mas só que aquela pessoa está na beira do caminho. Aí o inimigo vai mais rápido que possível, tira aquela palavra que ele ouviu, que ele aceitou, tira dele a palavra, isso o nosso inimigo, que aqui no versículo 5 vai falar que caiu junto ao caminho, e as aves do céu foi pisada, e as aves do céu vieram e comeram. Então isso representa as hostes infernais da maldade, que é o inimigo que vem tirar a palavra do coração das pessoas. Aí nós temos mais Jesus explicando para o discípulo, versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e o tempo da tentação se desviam. Então, aqui Jesus falou no versículo 6, e outro caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Então essa pessoa, Jesus estava falando daquela pessoa que aceitam Jesus, eles aceitam a Jesus, mas não é de coração. É como se caiu sobre a pedra. Aí quando chegam, ele recebe com alegria a palavra, levanta a mão em sinal, chora. Alguns até recebem o batismo no Espírito Santo, com as evidências de falar em línguas, tal, e etc. E assim por diante. Mas só que aquela palavra foi um impulso da emoção. Aquela pessoa não aceitou de coração. Ele aceitou, então essa pessoa é representada como aquela semente que caiu nas pedras. Quer dizer, não tem terreno que venha a dar sustentabilidade àquela semente que nasce. Então a semente nasceu, mas por não haver terra, ela foi morta com a temperatura. Assim é a pessoa que aceita Jesus,
mas quando chega a primeira tentação, a pessoa não suporta ficar na igreja. A pessoa volta para trás, para as suas mesmas práticas que antigamente fazia. Aí, nós temos mais para frente o versículo 14, que está no versículo 7, a explicação é o 14. E outra caiu entre os espinhos, crescendo com ela os espinhos sufocaram. A explicação de Jesus para os discípulos está no versículo 14, que diz: e caiu entre os espinhos. Esses são os que ouvem a palavra, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então isso nós vemos muito acontecer. Então essas pessoas são aqueles que os espinhos os sufocaram. Aceitam, ouviu a palavra, vai adiante, né, com quem querem ir, mas só que devido aos espinhos vão se sufocando. E os espinhos aqui, eles vão se classificado como as riquezas, os deleites desta vida, né, os prazeres desta vida, e a pessoa não consegue frutificar. Então vão se perder na caminhada e não tem como chegar à perfeição da vida cristã. Então esses são aqueles que são representados entre os espinhos. Aí nós temos mais outra explicação. Versículo 8. E caindo em uma boa terra, a semente é nascida e frutificada. Versículo 15 diz assim: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, e a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. Então esta é a pessoa que a terra que representa o coração. Aleluia. Então esta pessoa, a semente que caiu em boa terra, esta semente conseguiu nascer, conseguiu se germinar, conseguiu dar fruto. Então isso representa a pessoa que ouve a palavra de Deus, aceitam a palavra de Deus. Então o seu coração, honestamente, ele abraça a palavra, aceitam a palavra. Qual é o resultado? Eles vão dar fruto. E pelo fruto você conhece a árvore. Então o que vai acontecer? Ele vai conseguir ter uma vida de perseverança na presença de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a você, meu irmão, você, minha irmã. Você que está sofrendo, se você aceitou a palavra de Deus de coração, dê fruto, porque Deus vai lhe abençoar. Meu muito obrigado. Fica todos na paz do Senhor. Que Deus continue abençoando nós e que essa palavra possa ficar arraigada em nosso coração e vamos dar fruto na obra do Senhor Jesus. Meu muito obrigado. Deus abençoe e fica todos na paz. Amém.